Bell Hooks dizia que é mais fácil falar de perda do que falar de amor. Mas que desafios o amor nos coloca para termos dificuldade de nos abrir e nos entregar a ele? Muitos pensadores já teorizaram sobre esse tema. Muitos músicos cantam sobre esse sentimento. Mas será que existe receita para amar e falar de amor? Amar é uma travessia que define aspectos centrais da nossa felicidade. Eu gostei tanto. O amor romântico é um dos motes, é o principal mote da música, eu diria, principalmente aqui da música brasileira. E no poliamor, basicamente é você ter uma relação que não é padronizada do formato que a sociedade vive. Amar e pensar sobre o amor e aprender sobre o amor e discutir sobre o amor também pode ser algo político. Eu não acho que o aplicativo ele substitua o ao vivo, né? O cara a cara, mas ele é um gigantesco aliado. Descascou o medo pra caber coragem sem calma. Ela é uma das maiores artistas da atualidade. Ela tem um Grammy. Socorro! Eu tô com a Lyric! Quero ver, mar abaixo no Maranhão. Dia 17 de junho foi feita uma reunião para... Eu amasso um bolo de barro, deixo nessa altura aqui. Aí eu vou desmanchar todinho de peça, de pote, de panela, vou desmanchar. Isso com o maior carinho, com o maior amor. Santo Bartolomeu veio da Bahia, cobertinho de flor e cheio de alegria. E para a gente falar desse sentimento, falar de amor, eu tenho o prazer de receber aqui a filósofa e escritora Catiúcia Ribeiro e Andreone Medrado, doutorande em Psicologia Experimental. Boa noite, queridos. Obrigada por estarem aqui. Milton Nascimento já nos ensinou que qualquer maneira de amor vale a pena. E o nosso vídeo repórter Júnior Augusto foi ao Rio de Janeiro para conversar com o professor e filósofo Renato Nogueira, que nos traz uma perspectiva sobre as diversas formas de amar. Relações afrocentradas, filosofia africana e masculinidade. Vamos dar uma olhadinha? O que é o amor? Bom, até aqui podemos afirmar algo que ele não é, uma emoção individual. Amar é uma travessia que define aspectos centrais da nossa felicidade. Uma definição de amor que eu considero muito importante, muito consistente, é considerar o amor como um afeto catalisador de bem-estar. O amor é o afeto que organiza outros afetos, emoções e sentimentos, mantendo a homeostase, o equilíbrio. Então, em poucas palavras, amor, afeto, catalisador de bem-estar, catalisador de felicidade. Por que amamos? Uma pergunta que eu procurei responder num livro chamado Por que Amamos e que estraga a surpresa do final, contar por que amamos. Mas de modo muito simples, porque o amor é o que sustenta a vida. Uma vida sem amor é uma vida que produz artefatos contra a própria vida. Então, nós amamos para garantir a existência, para garantir a vida. E talvez o amor, sem ser piegas ou cringe, é a única forma da gente habitar o planeta, da gente continuar vivo, só amando. Amar exige apoiar e ser apoiado por outras pessoas, inclusive os ancestrais. Tem muitas perspectivas filosóficas africanas que são muito interessantes para a gente pensar sobre o amor. A gente fala da África, fala em 54 países, segundo a ONU, 55, segundo a União Africana, mais de 3.000 povos, etnias distintas. Agora, uma coisa em comum é o amor, ele tem o poder de restauração do existir. Então, isso talvez seja um ponto de convergência. O amor tem uma espécie de poder restaurativo.
Então, amor é a possibilidade de companhia. Se na tradição ocidental ficou mais frequente completar uma pessoa, completar a outra, um amor que o outro é tudo, no contexto africano é mais frequente a ideia de que podemos fazer uma jornada, uma caminhada com a pessoa que amamos. O amor afrocentrado, ele traz a possibilidade, ele tem uma potência criativa para que as pessoas envolvidas elas possam ter tranquilidade de fazer o seu percurso na companhia uma da outra. Porque se as pessoas têm biorritmos muito distintos, esse ajuste pode ser mais difícil. O que é uma relação amorosa? É uma coreografia de afetos. A intimidade está acessível a todos, inclusive a você, desde que mergulhe em si mesmo e tenha disposição para caminhar com outro alguém que nunca o completará, mas que o acompanhará e fará companhia aos seus defeitos, aos seus medos e às suas esperanças. Uma das dimensões do racismo, do patriarcado, é anestesiar os homens, é anestesiar os meninos negros para que eles se conectem com as suas emoções. No contexto da escravização, era necessário não mostrar fraqueza. Não mostrar fraqueza é não se conectar com a sua própria humanidade. E o amor é justamente a possibilidade de não ser o tempo inteiro fortaleza. Porque o corpo não sustenta ser o tempo inteiro aquele que tem que carregar o peso, o fardo. O amor, ele requer de nós algo que é a sutileza de também abrir-se para sua vulnerabilidade. Performar nesse lugar de virilidade extrema é justamente sucumbir à conexão entre patriarcado e racismo que nos desumaniza. Porque tem mais homens negros falando de amor, porque querem se reconectar. Nós queremos nos reconectar com a nossa humanidade. E a nossa humanidade também significa chorar quando for preciso. Me quer, eu me entrego. Não sinto pela metade, baby. Você fala que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto. Eu só te falo o que é preciso. Amar também significa disponibilidade para reaprender a amar. A forma certa de amar é aquela forma que as pessoas envolvidas ficam mais confortáveis e mais satisfeitas. À medida que nós conhecemos o nosso biorritmo, como nós funcionamos, é um pouco melhor o contato para se relacionar com outras pessoas. Se a nossa voz interior está muito abafada pela balbúrdia das vozes de fora, fica muito difícil dizer para quem nós amamos, o que nós precisamos, o que nós queremos. Então, para amar, é boa recomendação de ter um pouco de auto-intimidade, que é uma forma profunda de autoconhecimento e que não é estática, e que reconhece que as mudanças do nosso cotidiano ensinam que amar é um exercício de todo dia. Todas as falas de Renato sempre me impactam muito. E, Catiúcia, você já conhece Renato há muitos anos, já leu o livro dele, e eu imagino que você tem a sua própria resposta para essa pergunta: por que amamos? Você sabe que quando a gente está falando de amor, tem algo muito importante que o próprio Renato traz no livro, que o amor ele é uma travessia, e ele é uma travessia existencial. Então nós amamos porque amar nos dá a possibilidade de reexistir e coexistir. O amor é uma possibilidade de reconstrução nossa enquanto pessoas. E quando nós estamos falando de pessoas pretas, e o Renato traz, Bell Hooks, né, o amor é algo que nos foi extraído de forma violenta no período colonial. Então o amor é a nossa fonte de cura. Nós amamos porque amar nos permite
existir, reexistir e também nos conectar enquanto povo, nos conectar enquanto pessoa, nos fortalecer. Então, eu gosto muito quando o Renato traz que o amor ele é uma travessia existencial. Não está na ordem de se apaixonar e viver de forma eloquente, mas sim um percurso mesmo de ensinamento de um, do outro e de fortalecimento também. Andreone, e continuando essa discussão toda, a gente consegue, por exemplo, fazer um recorte, além de raça, um recorte de gênero para esse pensado porque amamos? Eu acho, na verdade, essencial fazer esse tipo de recorte, porque, principalmente dentro de uma cultura ocidentalizada em que o homem ocupa um espaço, a mulher ocupa outro, pensar que existem pessoas também que não estão nem em um lugar, nem no outro, e que amam da mesma forma, travestis, pessoas não binárias, são maneiras diferentes de experienciar o afeto, a emoção. Então, acho que esse recorte ele não é só necessário, como acho que é urgente também. E tem até um texto, um livro nigeriano que chama Água Doce, e ele vai contar a narrativa de uma pessoa que ao longo da história vai se descobrindo para além do gênero binário e vai descobrindo maneiras diferentes de experimentar o amor, experimentar os relacionamentos. Então, acho que esse recorte ele já tem que acontecer, já acontecia, foi apagado com essa entrada da colonização e agora a gente está resgatando com bastante intensidade. Como diria o Wilson Simonal, uma musiquinha para machucar os corações. Paixões, ciúmes, tesão, flerte, separação. A música negra brasileira se inspira desde sempre no amor. Do samba ao rap, do frio na barriga, à dor de cotovelo. Eu gostei tanto, quando me contaram. O amor romântico é um dos motes, é o principal mote da música, eu diria, principalmente aqui da música brasileira e principalmente na música negra brasileira. Lupicínio Rodrigues, ele é um dos principais nomes do samba. Ele ficou conhecido como o rei da dor de cotovelo no Brasil. Ele insistiu muito nesse tema do abandono, da mágoa, desse sentimento, do ressentimento também. Um homem que não teve medo de se mostrar mais do que romântico, não era só para conquistar, mas um homem que conseguia botar pra fora as suas dores também. Talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Se a gente for falar de outras maneiras de expressar o amor, a gente não tem como não falar de Alessi Brandão, que é uma compositora também, que começou na base das escolas de samba, na base da Mangueira, assumidamente lésbica, cantou o amor lésbico há muito tempo atrás. Então, quando Alessi Brandão canta na música Deixa Falar, deixa que essa vida um dia muda, você tem que se assumir, e se o próprio amigo o acusa, você tem que resistir. É quase como um código de, olha, vocês são bem-vindos aqui. Deixa que esta vida um dia muda, você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Nada foi mais transformador, e acho que agora, com o tempo passando, a gente vai ter que dizer que isso foi escrever a história do Brasil, do que a chegada de Lineker, da Lineker. Foi um estouro muito grande, porque era profundamente negra, era profundamente black e era profundamente trans. Quando a Lineker lançou Zero, explodiu, quebrou um vidro que não se conserta mais. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar e transpassei. Então eu acho que quando eu falo, por exemplo, de amor romântico na Soul Music, a primeira coisa que eu penso, Tim Maia cantando Azul da Cor do Mar. É o tipo de música que tem cheiro, é o tipo de música que tem sabor, é o tipo de música que tem memórias, que transporta a gente diretamente para momentos. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. E pra falar de amor no rap, eu quero trazer um rap recente, porque eu quero justamente falar como esse discurso se amadureceu, como essa permissão a sentir, a se deixar expressar, amadureceu. Vamos surgir desse lugar dos Racionais, que tá no Cores e Valores, um jeito bom de mostrar esse amor, e mostra um amor mais maduro e ainda sensual, sem perder rebolado, sem perder o remeleixo. Desse no nosso dicionário tem, meu imaginário diz, larga de ser boba e vem ver o verso que eu te fiz ler. Harmonia, o dia nascer feliz, baby.
Abre seus braços, a gente faz um país, baby. Essa é a vida que eu quis. Eu abracei com as 10, exagerado a 180. Eu vou jogar a seus pés, baby. E aí, pra falar de afeto e amor no pagode, tem uma que acho que quase que por acidente cantou um momento muito específico do romance das pessoas. Essa música é que se chama Amor, do Só Pra Contrariar. É uma música que se permite brincar com o amor, porque é o amor encontrado quase por acaso. Coisa assim machuca tanto, toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que passa o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode... Gente, eu já sorri, já sofri com várias dessas músicas. E eu aposto que você também. A gente vai continuar falando de amor por aqui, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você acha que é possível manter uma relação amorosa com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Pamela Sou e muito mais gente acredita que sim. A comunicadora criativa e influenciadora digital participou de um reality show e ela tratou do tema na televisão, assim como ela já faz nas redes sociais. E ela conversou com a gente sobre o poliamor. Sou mulher, sou negra, sou latina, sou tudo o que quero ser. Sou potência. O poliamor é uma combinação de grego e latim que significa muitos amores, mais amor. E eu falo que na vida, a gente passa pela vida das pessoas deixando amores, aquela chama ardente, deixando decepções, ilusões e também construções também. E no poliamor, basicamente é você ter uma relação que não é padronizada do formato que a sociedade vive. Então eu posso estar vivendo com uma pessoa, mais uma pessoa, a gente pode se formar um trisal, né, o famoso triângulo. Eu deixo claro o meu formato de me relacionar, eu não gosto que ninguém mude por mim. Eu também não tô aberta a mudar por ninguém, eu gosto de ser eu mesma. Entenda que eu tô aberta a conhecer outras pessoas, trazer pra relação, e não é só numa forma sexual, é numa forma amorosa, é uma troca afetiva. Eu falo que o meu grande ápice de uma relação é realmente um trisal, ou eu, um boy, uma mina, ou eu e 2 boys, ou eu e 2 meninas, e aí a gente vai se construir o que Deus permitir na minha vida. Ficando com o Guto também, né, gostosa? Você também tem que conhecer o Guto. Eu quero... Ele tem dread, né? Ele tem dread. Ele é legal? Ele é gente boa, ele é calminho também. Ele é massa, você vai curtir. Você sabe que daqui do túnel a gente já tem uma equipe pra vida. Não tem como, né? O poliamor venceu, desculpa. O poliamor venceu, é isso. E as pessoas me perguntam também até sobre ciúmes. Como que é sobre os ciúmes quando se envolve mais de uma pessoa numa relação? Eu falo que ciúmes é relativo, né? É um ponto de insegurança que talvez aquela pessoa em particular vai ter, mas nada que um diálogo e um bom prazer não possa resolver. Acredito que sentir ciúmes é aquele ponto que talvez internamente a pessoa possa estar insegura, com medo de perder aquela pessoa. E aí a gente volta a falar sobre posse, a gente volta a falar sobre apego. Não tem como você olhar pra pessoa e falar, olha, você é minha, você é meu até o fim dessa vida e de mais ninguém. Quando gera um ciúmes, um sentimento de incômodo, nossa, me incomodei, tô com medo de perder aquela pessoa. Conversa. O diálogo é algo que eu considero bastante para todas as relações. Cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém. Não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você. As perguntas que eu faço para as pessoas que eu geralmente me relaciono. O que fica confortável para você? Você quer saber as pessoas que eu fico? Você quer me contar as pessoas que você fica? Vai ter esse diálogo da gente falar das outras pessoas? Ou você prefere não saber que eu vou ir, vou voltar e tô contigo? Eu acredito que o amor livre é o futuro. Acho que mais respeito, mais união, mais diálogo, mais tudo para que a gente viver bem, sabe, nas relações que eu falo também de amizade, no trabalho, com a família, nos amores. A gente tem que entender que o outro é o outro, ele tem a vivência dele e a gente tem a nossa vivência. Então, se o poliamor é uma desconstrução futura, eu já tô feliz de estar falando sobre isso. É um ponto de uma montanha para que as coisas comecem a ficar mais leves para todo mundo, inclusive para mim. A oportunidade de você amar alguém chega sem nem avisar. Que seja justa todas as formas de amor e de se amar. Amar no mono, não mono, no poliamor. Amar quem a gente quiser, quando a gente quiser, porque o amor é livre, para ser livre. Amar quem a gente quiser, quando a gente quiser. Não sei se essa é uma realidade possível em um país com tanto preconceito, mas ouvindo a Pamela, Catiúcia, fui levada ali para a filosofia africana, fui levada para Sobonfu Somé. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso, para a gente poder entender um pouco mais.
Você sabe que a Sombo Fusomé traz algo extremamente importante, que é o amor como partilha, né? Inclusive, ela traz no Espírito da Intimidade que o amor é um sentimento tão potente que quando duas pessoas elas estão se relacionando e elas entendem a potência desse amor, elas acabam convidando outras pessoas para partilhar esse amor. E é uma ideia extremamente importante, né? Porque foge dessa noção ocidental, que é uma noção de individualidade, essa noção de posse, mas você entender que o amor é uma partilha. Por exemplo, eu tenho a minha mãe, que tem a minha irmã, que tem as minhas tias. Se o amor ele consegue dialogar nesse cenário, no campo sexoafetivo ele também precisa dialogar. Então, a Sombo Fusomé, ela nos traz, ela não fala de poliamor, né? Mas ela traz, não a ideia de poliamor, mas eu acho que é algo que está dentro da perspectiva africana de entender a partilha, né? De entender como essa partilha ela é importante, inclusive ela também traz que isso tem uma perspectiva comunitária e essa perspectiva comunitária também fortalece o próprio sentido do amor, né? Por isso que ela vai trazer a poliginia, por isso que ela vai trazer esses outros modelos de relacionamento que não é esse relacionamento monogâmico, que também é uma realidade. O professor Renato Nogueira traz isso muito bem, né? A monogamia também é uma realidade que pode ser experimentada, mas que a ideia do amor como partilha, da Sombo Fusomé, nos tira desse comprometimento moral, individual, singular, sempre galgado no eu, sabe? Mas galgado no nós, né? Então, eu gosto muito quando ela traz isso. Andreone, Catiúcia trouxe uma nova palavra para a roda, para a nossa conversa. Veio aí monogamia. E aí eu queria que você explicasse para a gente entender monogamia, não monogamia, e se isso, qual é a relação disso com poliamor? Hoje em dia fala muito, né, de poliamor, outra hora fala de não monogamia. Acho que o termo não monogamia está ganhando mais espaço, mas é bom pensar que poliamor diz respeito a várias maneiras de amar, ou então a possibilidade de amar várias pessoas simultaneamente, coisa que numa ideia mais ocidental não é tão comum. Às vezes pensa que o amor é uma coisa que restringe, que vai totalmente contra o que a gente fala de partilha, de comunidade. E não monogamia é um termo muito mais geral, é um termo guarda-chuva para várias outras formas de amar que não compreende aquela exclusividade afetiva sexual. Aí tem swing, tem trisal, tem relacionamento aberto. Muita gente acha que todo relacionamento aberto, por exemplo, é um relacionamento não monogâmico. Ele pode ser até poliamoroso, mas ele não é necessariamente um não monogâmico dependendo de como a pessoa enxerga. Por exemplo, quando eu falo de não monogamia, eu falo de um processo que vai fazer a gente olhar para os relacionamentos para tirar deles esse componente de dominação, de posse. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu moro com uma pessoa só, eu vivo a vida inteira com essa pessoa e eu não faço nada disso que estão dizendo que é monogamia, que é a posse, o controle da sexualidade da outra pessoa. Aí eu falo, mas e talvez você não seja, então, uma pessoa monogâmica. Porque, isso eu sempre gosto de falar, não monogamia não é sobre número de parcerias. Nunca foi e não vai ser necessariamente sobre com quantas pessoas você se relaciona afetivo ou sexualmente. É sobre como que a gente descoloniza, e eu gosto desse termo, como que a gente descoloniza o afeto que no Ocidente foi colocado como quase uma parte da propriedade privada, uma manutenção do Estado, da burocracia. E que se a gente estiver falando de relacionamentos heterossexuais, a gente sabe exatamente quem que é a propriedade privada, que é o corpo, esse corpo feminino ali é a propriedade privada nesse relacionamento, se a gente for nessas convenções. Aplicativos de relacionamento existem muitos, mas algumas distinções fazem a diferença na hora de optar por um ou por outro. Quando ele é pensado para atender o amor entre pessoas pretas, a gente vai conferir para saber qual é. Dá uma olhada no Denga Love. Nós nos conhecemos, né, através do aplicativo e aí a gente começou a se conversar, deu match, né? Demos match, aí a gente começou a conversar e desde a primeira conversa que a gente teve, já teve uma conexão bem, né, assim, muito forte. A gente se deu muito bem já de início, desde a primeira conversa. Bateu, teve química demais, né? A gente se tornou ótimos amigos, melhores amigos, né? A gente é muito parceiro. Bastou a gente se conhecer e a gente ver que as nossas ideias, que os nossos objetivos, tudo tinha essa conexão que a gente fez acontecer, né? Eu amo essa mulher, eu acordo todo dia, olho pra cara dela, cabelo tudo espichado, coisa maravilhosa, a comida dela é muito boa, é uma pessoa incrível,
Cada dia mais a gente está se conhecendo, a gente está se amando mais. O Dengalove é um aplicativo de paquera para as pessoas se conectarem, mas esse tem o foco principal nas pessoas negras. Ele funciona basicamente como quase todos os aplicativos que você baixa numa Play Store e acaba, se você se cadastra, coloca seu perfil, fotos, a sua descrição e tudo mais, e aí você tem a oportunidade de ver as pessoas que estão num raio definido de quilometragem que você mesmo escolhe. Bom, por que denga, né? O dengo é uma palavra banto, de origem africana, que significa carinho, amor, chamego, esse tipo de coisa. Quando as pessoas pretas se juntam dentro das suas histórias, uma consegue entender mais a outra, das lutas que a gente tem, mas também das nossas questões pessoais enquanto pessoas negras. Então, a gente conseguir juntar essas pessoas, ela sentir esse senso de pertencimento e até autoaceitação. É essa questão do amor preto, né? Acho que os homens pretos, as mulheres pretas, a gente precisa ser amado. A gente, muitas vezes, com tudo que a gente vive no nosso dia a dia, a gente passa de durão por tudo. Então, a gente saber que existe o amor para nós também é muito importante. Eu acho que esse foi um dos pontos principais, hein? Não é uma comédia romântica a vida, né? Você não esbarra numa pessoa numa livraria e tá com o mesmo livro na mão e vocês começam a conversar. Não é assim o tempo todo. E assim, nem todo mundo é uma pessoa baladeira, uma pessoa que gosta de festas. Como é que você conhece uma pessoa? Então, o aplicativo ele ajuda você a ter um leque maior de opções para conhecer um número maior de pessoas. Eu não acho que o aplicativo ele substitua o ao vivo, né? O cara a cara. Mas ele é um gigantesco aliado. Para quem está começando um relacionamento, para quem está buscando um relacionamento, acho que em primeiro lugar é você ser verdadeiro. Porque as pessoas, ultimamente, parece que vestem uma máscara para conquistar alguém. E depois, passa alguns meses, passa um ano, passa 2, você descobre que aquela pessoa não é quem você conheceu. Segundo ponto, eu acho que é vocês saberem controlar o financeiro, né? Amor, gente, não enche barriga. É o amor. Eu acho que amor é uma coisa que a gente precisa fazer manutenção sempre. Principalmente quando você está muito tempo com a pessoa. Você precisa fazer a manutenção do seu relacionamento. A mensagem do Dengalove é justamente que a gente quer as pessoas pretas se amando, seguras, negros se amando, uma luta constante. Andreone, você havia me dito que você utiliza, nos aplicativos de relacionamento para fazer algumas pesquisas. O que você tem concluído aí do comportamento do pessoal dentro dos aplicativos? Relacionamento é difícil, acho que essa é a primeira conclusão. Mas eu vejo que tem muito um espaço de reafirmação de si. Às vezes está buscando um carinho, um afeto, ou então qualquer coisa mais rápida, mas também tem uma afirmação de si. As pessoas colocam todo um bio que é para descrever os melhores traços. Tem algumas coisas que as pessoas colocam hoje em dia, tipo terapia em dia, como um chamativo para falar, olha, eu estou bem, vem aqui. Mas acho que quando a gente fala de aplicativos de relacionamento afrocentrados, principalmente, ali é um pouco diferente, porque acho que tem um lado que se aparece, que é gostar e querer amar mais abertamente, porque pelo menos na minha experiência e de muita gente que eu converso, aplicativos mais gerais têm um problema da fetichização. A gente nunca sabe se a pessoa se interessou na gente ou no estereótipo que criou de uma pessoa negra. Né? Então, isso acaba colocando aquele afeto mais duvidoso. A gente nunca tem a segurança. Quando é afrocentrado, a gente tira isso do jogo e não parece que é muita coisa, mas é. Então, a gente está procurando algumas características que têm a ver com a nossa linguagem, com o nosso gosto. Não à toa, aparecem mais pessoas que têm mais afinidade. Só que aí fica aquela coisa também que muita gente fala. Nem todo mundo sai do aplicativo, né? A gente estava conversando. Nem todo mundo sai do aplicativo para uma vida na prática. Fica só ali no like, dislike, like, dislike. E acho que isso fala muito de um pensamento mais contemporâneo mesmo do like enquanto legitimidade e que acaba se transferindo, psicologicamente falando, para legitimar o nosso próprio afeto, a nossa própria identidade, nosso próprio carinho. E quanto mais pessoas nos seguem, mais pessoas a gente tem seguindo lá nas mensagens, a gente acha que está sendo amado. Eu achei engraçado você falar que as pessoas colocam que a terapia está em dia como um sinônimo de estar bem, e se não significa
significa Às vezes é nada. o contrário, né? Quando fala que tá bem, porque É, não Não tá é bom. garantia 100%. Não é né? garantia, É né? importante, mas não garante. Né? Agora, Cati, você tem essa ideia de que o amor é algo que sempre vai trazer felicidade, que o amor é sempre feliz, essa relação é real? É dessa maneira que a gente deve segui-la? Eu acho que a gente precisa descolonizar a ideia também de como nós amamos, né? Amar não está na ordem de se apaixonar e viver aquilo de forma eloquente ou também depositar na outra pessoa a nossa própria cura. Amar é uma travessia existencial que vai potencializar duas pessoas nessa jornada, nessa travessia. Então, nesse sentido, perguntar se o amor traz a felicidade, eu acredito que essa felicidade ela precisa ser uma construção entre as pessoas que estão se relacionando, não depositar no outro, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, relacionamento, Andreone trouxe algo que é extremamente importante, né? A terapia está em dia. Esse é também um indicativo de dizer que as pessoas estão no processo de autocura, mas o que nós precisamos entender é que essa cura não pode ser depositada para outra pessoa. Quando nós estamos falando, por exemplo, de relacionamento entre duas pessoas pretas, a gente está falando de duas pessoas que trazem afetações e o racismo também está presente nessa afetação. Então, essas relações, elas também precisarão passar por diversos processos. É por isso que essa travessia é importante. Então, o amor, ele não traz a felicidade. Até mesmo porque a felicidade, ela não é um estado permanente, né? Então, a felicidade, ela é uma construção, como o amor. Então, tem dias que vai estar bom para um, tem dias que vai estar bom para outro, tem dias que vai estar bom para todo mundo, mas é entender que a gente precisa desromantizar o amor. O amor. Isso é extremamente fundamental quando nós estamos pensando o amor. O amor tem problemas, o amor tem mágoas, o amor tem afetações que nos machucam, mas o amor também é potência, né? E se o amor é potência, essa travessia precisa partir disso, né? Dessa construção coletiva. E nessa construção coletiva, a felicidade vai estar ali presente, mas ela não é um estado permanente. Ai, que maravilha. A gente precisa dar uma pausa nesse programa amoroso que nós estamos seguindo aqui. Eu vou sair um pouquinho para o intervalo, só que daqui a pouquinho eu volto. Estação Livre de volta, todo amoroso, recebendo aqui Catiúcia Ribeiro e Andreone Medrado. O amor é um sentimento crucial na experiência humana e a escritora Bell Hooks ousou desafiar a crítica e colocar o amor na centralidade da vida. Para ela, falar de amor é revolucionário. A Bell Hooks é difícil definir, na verdade, né? Porque ela é uma mulher multifacetada, professora, pesquisadora, eu diria mais do que tudo isso, uma filósofa mesmo do nosso tempo. Ela era essa pesquisadora, escritora, que se dedicava a pensar várias questões do mundo negro e do feminismo negro, né? Um grande ícone do feminismo negro. Bell Hooks, ela usa o nome da avó em letra baixa, né, em letras minúsculas, para dizer que o que importa, na verdade, não é necessariamente quem é que está falando, mas é sobre o que ela está falando. Então, acho que é importante isso. Nesse livro, né, inclusive no Tudo Sobre o Amor, né, ela começa primeiro dizendo que a gente acha que a gente sabe tudo sobre o amor já, que os livros, o cinema, as novelas, essa ideia de amor romântico explicam pra gente o que é amor. Então a gente acha que a gente sabe como amar. E aí ela fala, é por isso que vários problemas acontecem na nossa vida, porque a gente não discute sobre o amor. E acho que talvez o grande pulo, como eu disse na teoria dela, é dizer que a gente tem que parar de ver o amor como um sentimento, como um substantivo, e a gente começar a ver o amor como verbo, como ação. Ela diz, amar nunca é sentir, é sempre agir sobre alguma coisa. Acho que isso é o mais importante. Quando eu era criança, eu tinha clareza de que não valia a pena viver se não conhecêssemos o amor. Quem me dera pudesse dizer que atingi essa consciência por causa do amor que sentia. Foi a sua falta que me fez perceber o quanto ele é importante.
Então, ela começa por aí, né? Eu acho que isso que é legal, como eu disse, pensar como é que eu posso me amar e aí, a partir daí, eu vou amar os outros, né? A partir do momento que eu reconheço que eu sou gente, que eu mereço ser amada, que eu sou massa, que eu sou muito importante, eu consigo aí estabelecer uma relação com o outro, entender que ele também pode ser amado. O amor próprio também te incentiva ou te instrui ou te ajuda a entender como é que eu vou me relacionar com outra pessoa e o que eu entendo por amor que eu mereço receber e que eu devo dar. E faz a gente pensar como que eu posso amar de forma completa e de forma que privilegie não só a mim, mas também ao ser amado, né? Que de fato a gente ame de uma forma bem feita. Eu não estava realmente pronta para amar e ser amada no presente. Ainda estava de luto, apegada ao coração partido da meninice, a conexões desfeitas. Quando o luto acabou, fui capaz de amar novamente. Ela vai falar pra gente como que amar e pensar sobre o amor e aprender sobre o amor e discutir sobre o amor também pode ser algo político. Se a gente vivesse a partir do que ela chama de uma ética do amor, né, de uma ética da amorosidade, as nossas sociedades estariam diferentes. Então a gente não teria tanto racismo, tanto machismo, tanta misoginia, tanto fascismo. Você quer viver a prática da amorosidade, você tá numa fila e as pessoas continuam puxando seu cabelo, pegando seu cabelo, como se esse corpo fosse um corpo pronto, disponível. O racismo é um problema dos brancos, não é um problema nosso. Foram eles que inventaram essa categoria humano a partir da sua imagem e semelhança e foram eles que inventaram quem é gente e quem não é, não nós. Nós já existíamos enquanto gente antes da invasão, da colonização. Mas a gente não está falando só sobre o amor, a gente está falando sobre a possibilidade de ser gente. E quem não nos deixou ou quem não nos rotulou como gente foram os brancos. Então, de fato, a branquitude precisa se haver com isso e precisa ler esses textos. Escrevo sobre o amor para dar testemunho do perigo desse movimento e também para convocar um regresso ao amor. Redimido e recuperado, ele nos leva de volta a uma promessa de vida eterna. Quando amamos, podemos deixar nosso coração falar. Acho que isso explica. Acho que isso explica a teoria, explica o livro, explica por que a gente está conversando sobre o amor a partir da perspectiva da Bel. Que linda essa reportagem da Maria Carolina, maravilhosa. Andreone, tem uma coisa que me intriga, que é essa visão do amor como um sinal de fraqueza. Vamos falar um pouco mais sobre isso, de racionalidade. Tem um texto que eu acho muito interessante do Davidson Incosse, que ele vai falar que no título do texto aparece: a razão é helênica, a emoção é negra. E ele vai fazer essa crítica, essa separação que no Ocidente é muito comum entre os que racionalizam e aqueles que só são emoção, que não conseguem racionalizar. E acho que entra nisso, né? Essa divisão entre querer dizer o ser que é racional e o ser que é emocional não é uma coisa, pelo menos, nossa, do nosso povo. A gente pode amar e racionalizar ao mesmo tempo, mas é preciso categorizar, né, entre eles e os nós para poder dizer isso. E acho que o amor é uma emoção que ela é racionalizada na medida que a gente vai sentindo, e ela é emocional porque ela nos movimenta. É fisiológica, ela é social, ela é cultural, ela é ancestral, ela é tudo junto. Então essa divisão ela acaba dificultando, mas não à toa, eu acho que no processo colonizador ela tem um papel específico que é dizer quem pode amar do jeito que querem que seja amado. Qual é o amor que é dado a certas pessoas a partir de qual critério. E esses critérios definem muito, né, Catiúcia, de como a gente se relaciona entre as pessoas, né? Total. Tu sabe que tem algo que foi dito aqui que eu fiquei muito refletindo sobre a questão da razão e da emoção. Eu estudo isso, né? Eu sou apaixonada por isso na filosofia africana. Inclusive, eu digo que o coração é a morada da nossa consciência. E quando nós falamos que o coração ele é a morada da nossa consciência, é justamente por conta desse equilíbrio entre razão e emoção, né? Porque há uma dimensão existencial criada pelo Ocidente que é você apenas racionalizar, trazer a razão como elemento primordial e descartar o sentir. Só que o sentir, ele é um elemento que compõe essa racionalidade. Então, é por isso que foi ensinado para nós, por exemplo, que amar é uma despotência. Porque na medida que esse amor ele é uma despotência, você também enfraquece, né, essa ideia da razão. Quando, na verdade, refletir sobre a vida sentindo é racionalizar também. Então, o amor e a razão e o sentir, eles são elementos que estão na mesma composição da existência.
Então, essa noção de que eu sinto e o sentimento enfraquece, e aí eu acho que a grande diferença entre a filosofia ocidental e a filosofia africana é justamente porque essa dicotomia, né, entre sentir e razão, na filosofia africana ela não existe. Nas perspectivas africanas ela não existe. Então, sentir é também um elemento racional. Então, quando eu estou amando, eu também estou pensando, refletindo, racionalizando sobre aquilo. Só que, quando a gente está pensando a ideia de humanidade, uma perspectiva ocidental, qual é o maior elemento do sujeito? É a razão. Então, você precisa pensar para existir. E aí, quando você traz o sentir, é como se o sentido ele te despotencializasse. Então, eu sempre falo assim, sentimentos me fazem potência, né? Porque na medida que eu sinto, eu também penso a partir desse sentido. E aí, isso abre uma dimensão para pensar diversas coisas. Então, a gente precisa trazer a razão junto com a emoção, né? Que são elementos da mesma proporcionalidade. Sempre juntos. Sempre juntos. Então é por isso assim, por que o amor ele é uma despotência? Porque o amor ele tem uma noção de fraqueza? Porque é como se você tivesse extraído o elemento primordial, que é a racionalidade. Mas razão e emoção são elementos da mesma realidade. No amor a gente vai para o barro. A arte do barro é uma sabedoria ancestral que atravessa todo o território do Brasil e que está vinculada às tradições das aldeias indígenas e dos quilombos. E o Estação Livre aproveitou a passagem de 3 louceiras por São Paulo para saber um pouco da história delas e da ligação de cada uma com essa cultura popular. O que não falta é amor nessa relação com a cerâmica. Vamos dar uma olhada. Chegou do nacador, do queimador de louça, quando o vento bate, balança a sua roupa. Balança a sua roupa, balança a sua roupa. Chegou do nacador, do queimador de louça. Eu moro no coqueiro de Paraguaçu, distrito de Maragogipe. Meu filho com 10 anos de idade, quando eu aprendi, eu morava na roça. Aí chegou uma senhora do sertão, ficou sendo vizinha de meus pais. Aí eu gostava do barro, fiquei doida para aprender. Todo dia eu levava um bolinho de barro, eu roubava um bolinho de barro dela e levava para eu trabalhar em casa, para fazer minhas bobagens em casa. Aí ela me perguntou assim, você quer aprender? Eu disse, a senhora me ensina? Ela disse, lhe ensino. Da manhã em diante venha para eu lhe ensinar. Com 15 dias, eu já estava fazendo melhor do que as dela. E hoje eu já estou com 103, meu filho. Ainda estou aqui dando esse duro. Santo Bartolomeu veio da Bahia, cobertinho de flor e cheio de alegria. Eu não convivo na cidade, eu convivo na aldeia, que é a nossa aldeia Cariri-Chocó. Comecei a fazer cerâmica com 7 anos de idade. A minha avó foi quem me ensinou a eu fazer. Comecei a fazer, fazendo menorzinho, menorzinho, menorzinho. Fui fazendo com um mês, já fui fazendo já melhor do que ela. Quando eu amasso um bolo de barro, deixo nessa altura aqui. Aí eu vou desmanchar todinho de peça, de pote, de panela, vou desmanchar. Isso com o maior carinho, com o maior amor. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino. Vim da comunidade de Santa Luzia do Moranum, Quilombos. Todas as minhas tias faziam artesanato. Quando elas iam fazer, eu com a minha prima, nós pegava a bolinha de barro dela escondida para nós fazer as nossas peças. Só que aí não gostava que nós mexêssemos no barro delas, né? Aí nós largava o barro dela e corria. Quando eu me casei, a minha prima e comadre, Raimunda Costa da Silva, me convidou para ir fazer artesanato na casa dela. Aí eu fui fazer as peças de artesanato lá na casa da minha comadre, Raimunda Costa. E eu aprendi com ela a peça. Toda a minha tia fazia e eu aprendi com a minha prima. As minhas peças, eu faço feira de artesanato
Nós deixamos na casa do artesão, em Macapá. Nós temos uma casa de artesão lá na nossa comunidade, no Moranum. A gente deixa a peça lá. Eu vendo na minha casa e tenho encomenda de peça para mim fazer. O nosso Maruanu tem conto de mar abaixo. O nosso Maruanu tem conto de mar abaixo. Eu quero ver mar abaixo no Maruanu. Quero ver mar abaixo no Maruanu. Dia 17 de junho foi feita uma reunião para criar a comissão com toda a sua união. Tenho uma filha que já está fazendo, mas eu tenho 2 netas que também está começando a fazer. Eu ensinando a elas, as 2 netas, uma de 6 e uma de 4. Eu estou ensinando geração para geração. Já ensinei para minha filha, ensinei para minha neta e estou ensinando para minha bisneta. E eu não quero perder essa tradição de cerâmica, porque é um trabalho que, para mim, tem muita resistência. Por causa da cultura não morrer. Porque os mais velhos vão morrendo, aí a cultura vai acabar. E ensinando para o mais novo, aí a cultura continua a crescer. Porque é uma coisa que é de tradição de índio. Então, que nós não pode acabar. O trabalho da cerâmica, nós não pode acabar. Tchau, eu tenho um beijão ótimo. Eu te amei. Tchau, tchau. E o amor continua aqui no Estação Livre. Eu vou fazer só uma pausa, é rápida, eu volto já já. Estação Livre de volta, celebrando o amor, recebendo aqui Catiúcia Ribeiro e Andreone Medrado. Lineker celebra o amor próprio em seu primeiro e premiado disco solo, Índigo, Borboleta e Anil. E eu tive o prazer de estar com essa mulher incrível, onde a gente conversou sobre amor e sobre música. 100 pontos, 100 vírgula, 100 meia descalça. Descascou o medo pra caber coragem sem calma. Ela é uma das maiores artistas da atualidade. Ela tem um Grammy. Ela é Lineker. Socorro! Eu tô com a Lineker! Me lembro muito bem de ter pescoço do meu toque grosso, com medo de te transpassar. E, aliás, que show foi esse que eu acabei de assistir? Que coisa mais linda! Acho que Índigo, Borboleta e Anil, essa turnê tem sido muito gostosa e tem sido um momento de cura, assim, né? O meu primeiro show depois da pandemia, primeiro show com um disco solo, então significa muita coisa e todos os shows estão sendo estado de presença e cura, assim. Corre com um segredo pra fazer a lua. Temperou com calma teu desassossego. Ei, parou com a areia, tua calma santa salvou o beijo. Esse disco, ele é um disco que foi produzido minuciosamente, assim. É um disco de muita pesquisa, de muito trabalho. Queria ter um disco que me lembrasse o quintal da minha casa lá em Araraquara, que me lembrasse as festas e os bailes que eu ia. E um disco também que eu me sentisse apropriada. Tenho mais 2 discos antes do Índigo, 2 discos compostos por mim, mas eu acho que esse é a primeira vez que eu sinto as minhas correntes soltas, assim. Que é a primeira vez que eu faço um disco onde, por mais que existam canções românticas, ele é um disco principalmente de amor próprio. Tudo começou com o sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso. Eu acho que a gente, enquanto mulher preta, tem se procurado muito nas migalhas, assim. Eu acho que eu cansei de migalhas, sabe? Eu cansei de ficar escrevendo pra quem não merecia. Eu cansei de escrever pro vazio, assim. Então, eu precisava preencher esse vazio de mim mesma. Sem ser arrogante ou sem ser egoísta, mas eu acho que a gente nunca aprende que a gente pode se preencher primeiro do que preencher pro outro. Principalmente quando a gente fala de amor preto. E ainda mais no meu caso, por ser uma pessoa trans, por ser uma pessoa LGBTQIA+, eu acho que tem um corpo, uma necessidade da gente encontrar esse amor. 100 pontos, 100 vírgula, 100 meia descalça. Descascou o medo pra caber coragem. E eu encontro isso quando eu ouço as suas músicas. Quando você canta, por exemplo, descascou o medo pra caber coragem. Essa é uma frase, por exemplo, que parece que descasca o meu medo e me coloca na coragem. É isso que você tá falando, de amor? O Descascou o Medo pra Caber Coragem foi de fato o momento que eu precisava me despir das coisas que eu tinha aprendido que me limitavam pra conseguir criar um novo espaço pra poder seguir, assim. Descascar o medo pra caber coragem não é uma coisa que fica só na música.
música, mas é um lembrete pra mim diário, porque é sempre um medo que tenta paralisar a gente, mas a gente segue. Agora, a Lineker, atriz. Manhãs de Setembro, um sucesso, 2 temporadas. O que a gente pode esperar desse momento dessa Lineker atriz? Eu acho que Manhãs de Setembro é um grande presente, porque eu sempre quis fazer audiovisual, desde antes de ser formada, mas Manhãs de Setembro é uma série que acho que bota nós, os LGBTQIA+, de pessoas trans e pretas, num lugar humanizado que a gente nunca se viu na teledramaturgia. A Cassandra, né, que é a personagem que eu faço, que é uma mulher humana, que tem desejo, que tem família, que tem amigo, que é amada. Mesmo que a descoberta do filho seja um grande rendezvous na vida dela, ainda assim é um arquétipo e um ponto da vida dela que humaniza. Então é um grande presente e tô aberta a novos desafios. Acho que vem coisa boa por aí. O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. Ó, a gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe? Tô arrumando minhas coisas. Ah, meu filho, esquece teu pai, tá? Você viu? Nem é mais um pai, assim. Eu, enquanto mulher preta, quero viver o amor tranquilo, eu quero viver o amor uníssono, quero viver também as delícias que do mistério da surpresa que muitas vezes a gente não sabe. Mas eu acho que eu quero poder viver um amor relaxado, assim. Poder viver a coisa tranquila de um afeto. A gente merece. Eu não sou de beber, mas se beber melhora. Esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosé com esse licor de amora. Nossas línguas namoram. Andreone, Catiúcia, esse programa todo amoroso está chegando no fim. Ai, já tô com saudade de vocês. Adorei essa conversa aqui, nossa. Pra gente finalizar, quero saber, Andreone, o que é o amor, afinal de contas? O amor é uma coisa difícil de definir, né? Muita gente fala sobre, se perguntar, alguém sabe intuitivamente o que é. Mas se eu fosse tentar resumir, mal resumido, amor seria um conjunto de práticas, um conjunto de emoções, sentimentos que vão se transformando ao longo do tempo e que, para pensar sobre isso também, a gente tem que pensar sobre qual é o amor que a gente está falando. Eu falo uma expressão, qual que é a cor do amor que a gente está falando? Será que o amor tem cor? E pensar se o amor tem cor ou não, eu penso, por exemplo, como que é essa maneira que a gente está falando sobre o amor enquanto um processo de acolhimento. De onde que vem? Discute muito monogamia, a gente falou de não monogamia, poliamor, mas qual que é a ótica que a gente usa para isso, para interpretar e entender? Eu conheci um neologismo, o ano passado, que chama brancogamia, que é como a gente percebe que as narrativas brancas, da branquitude, eu usei esse termo, contamina as narrativas que a gente tem sobre o amor que não são brancos e que nunca serão brancos. E as nossas narrativas nunca serão as mesmas. Nunca serão Porque a gente está num grupo onde a gente precisa falar da solidão das mulheres negras, a gente precisa falar da solidão das pessoas trans, das pessoas não binárias, pretas. Essa cor, ela sempre vem antes da gente pensar o gênero. E pensar brancogamia não é que a gente está dando importância para o branco e a branquitude de novo. Na verdade, a gente está trazendo para a cena algo que se propõe ausente, mas que na nossa construção de amor, na nossa trajetória, na travessia, que a Catiúcia fala bastante, é pensar como, a partir de alguns pilares, por exemplo, a liberdade individual, a autonomia emocional e o autocuidado intransferíveis, como essas prerrogativas que a branquitude coloca como a única maneira de amar. Mas a gente sabe que, para quem vive comunidade, essa individualidade já não combina tanto com a gente. Já não combina tanto, então, né? Que tipo de amor é esse? Brancogamia vem para questionar o tipo de amor que está sendo colocado hoje em dia para a gente pensar e trazer, resgatar mesmo a nossa história, a ancestralidade, a nossa maneira de ter afetos. Fazer isso tudo presente, fazer isso transformar um verbo. Questionamento, né? É com Catiúcia. E aí eu te questiono, Catiúcia, a partir da sua perspectiva, o que é o amor? Bom, tem algo extremamente importante que ele trouxe, que assim, não tem como definir o amor. Mas eu acredito que tem como pensar o amor a partir da nossa própria ótica, do nosso próprio paradigma. Então, se nós estamos falando muito de desconstrução, não dá para pensar o amor operando dentro de uma lógica ocidental, falando de pessoas pretas. Por exemplo, muito se fala sobre amor afrocentrado, e aí eu queria trazer uma coisa que eu sempre trago. Amor afrocentrado não é necessariamente um amor entre duas pessoas pretas. A afrocentricidade é um paradigma político que nos convida a uma localização no mundo. E a partir
dessa localização, como nós olharemos para o mundo a partir de uma ótica não ocidental, colocando a África no centro. Então, o relacionamento entre duas pessoas pretas não é necessariamente um relacionamento afrocentrado, né? Porque a afrocentricidade é um comportamento, é uma perspectiva cultural, é uma desconstrução de um olhar ocidental sobre o amor, que quem dera que todos os nossos relacionamentos fossem afrocentrados. Então, que nós possamos olhar para o amor entre pessoas pretas com uma perspectiva de cura, mas principalmente a partir da sua própria ótica, não mais olhando para os modos ocidentais de amar, mas redescobrindo, redefinindo o amor nessa travessia, né? Porque a grande questão não é o final de como é a vivência desse amor, mas como é a experiência de amar. A experiência. E eu vivi uma experiência lindíssima aqui de amar vocês. Muito obrigada. Prazer que a gente possa continuar falando, tendo o amor como revolucionário nesse mundo que a gente vive de tantos desamores. Obrigada por essa noite. Obrigada eu, adorei. Foi lindo. E você pode rever essa lindeza de programa de hoje acessando o nosso canal no YouTube ou usando o aplicativo Cultura Play. Tem tudo lá, inclusive programas antigos. Eu volto semana que vem, você já sabe, toda sexta-feira eu estou aqui. Tchau! Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu.